Olá, amigos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo seu carinho. Estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11, reprise no domingo, não perca. E, sem dúvida alguma, hoje vai ser um programa super interessante, porque nós vamos falar de um programa que preocupa todo mundo, que está na ordem do dia de cada cidadão. Segurança pública. Nós temos hoje a honra de receber, é um programa que a gente já vinha idealizando por fazer há algum tempo, mas em função das atividades do nosso entrevistado, também em função das agendas aqui, ele acabou sendo retardado, mas hoje finalmente temos aqui a presença do Coronel Delbel, Coronel Sérgio Delbel, ele que é comandante do CPI 6, aquela unidade militar da Polícia Militar que fica ali na Coronel Joaquim Montenegro, no Canal 6. É isso? É CPI 6, é isso, Coronel? Meus cumprimentos a todos que nos assistem, a você, Márcio Calves. Realmente, a sede é lá no Canal 6, há muitos anos. Há muitos e muitos anos eu tenho o privilégio, convivo desde criança, sempre morei na Ponta da Praia, ali no Canal 6, e desde cedo a gente convive ali com o quartel da PM. Eu joguei futebol lá. Aliás, a estrutura daquele quartel é maravilhosa. É uma estrutura, nós somos privilegiados com aquele quartel, realmente. Bom, na ordem do dia, quando se faz qualquer tipo de pesquisa, Coronel Delbel, se fala, primeiro, a segurança. Nós estamos aí, praticamente, a temporada já se iniciou, e ela se iniciou de uma forma até certo ponto polêmica, envolvendo até o governo de São Paulo. Vem reforço, não vem reforço? Como é que está a temporada de verão? Por enquanto está tranquilo, dentro daquilo que a gente já esperava, com muitas pessoas da nossa região, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, dando conta dessa demanda toda. E veio um reforço, como sempre vem? Para a Polícia Militar, nós recebemos, na minha região, 1.600 policiais militares. Desde a região, divisa com o Paraná, região de Registro, Vale do Ribeira, né? Até a divisa com o Litoral Norte. Eles vieram em dezembro? Eles chegaram dia 29 de dezembro. Começamos com força total. Até 31 de janeiro. 31 de janeiro? 31 de janeiro. Fevereiro não, fevereiro também é porque já é época escolar, é exatamente. Isso, praticamente termina as férias. E depois a gente remonta uma operação verão para o Carnaval, que na realidade já é a Operação Carnaval, mas com meios próprios aqui e apoio de algumas unidades operacionais de São Paulo. Aliás, recentemente foi lançado oficialmente, até com a presença do secretário, do governador, Coronel, a Operação Verão. O que é essa Operação Verão? O que é que ela abrange, Coronel? Ela existe há vários anos, há muito tempo, e ao longo do tempo, claro, ela foi se aperfeiçoando, fomos fazendo uma sintonia fina. Ela existe, em termos de segurança pública, para acompanhar esse movimento sazonal na nossa região. Como a gente sabe, a gente recebe milhares de turistas e a Polícia Militar, preocupada com o bem-estar do cidadão, do morador da região, ela tem que se reforçar, tem que se preparar também para receber essas pessoas, tentando minimizar os efeitos sobre a segurança pública. Então, na metade de cada ano, nós fazemos uma reunião em nível de Estado-Maior, envolvendo parte de pessoal, de logística, comunicação, parte médica, e a partir daí delineamos a Operação Verão. A gente dimensiona o efetivo que vai ser colocado em cada cidade em função de vários fatores. Claro, o principal é o populacional, tanto fixo quanto flutuante, e a partir daí a gente faz as gestões para obter os meios da própria Polícia Militar e hospedar os nossos PMs, alimentá-los, assistência médica. Temos uma inspeção que é feita em todos os alojamentos onde os nossos PMs ficarão. Os policiais militares recebem um briefing de cada cidade, com pontos turísticos, pontos de interesse de segurança pública e por aí afora. Aliás, um belo trabalho. Só para esclarecer, a sua área de atuação é toda a região metropolitana, os 9 municípios, e envolve também o Vale do Ribeiro, Registro. São 23 mas municípios. Mas todo o Vale do Ribeiro? Até a divisa vale... com o Paraná? Sim. Haja área, né, Coronel? São 23 municípios. É um trabalho bastante árduo, mas muito gostoso, muito interessante de ser feito. É uma região heterogênea, a gente tem contrastes acentuados. Sim. Vale do Ribeira com características mais rurais e a parte metropolitana aqui da Baixada com características muito próprias, né? Eu converso muito com o presidente da Eco-Rodovias, que é concessionária holding, que controla o sistema Anchieta Imigrantes, entre outras estradas do estado de São Paulo e até do Paraná e do Rio Grande do Sul. Eles têm uma atuação em vários estados do Brasil. E eu sempre brinco com ele que a preocupação do Marcelino, o presidente da Eco-Rodovias, é Natal,
Ano Novo e Carnaval. Que nesses 3 dias sobram críticas. Mas ele sempre diz, Márcio, não dá para analisar o sistema enchente imigrante por esses 3 dias. É verdade. É o caso da PM também. A maior preocupação passa a ser... Agora, passou o Réveillon, Natal, Réveillon, mas principalmente o Réveillon, e depois o Carnaval, né, Coronel? Tudo que acontece nesse período na nossa área, ele reverbera, em termos de mídia, muito mais do que no restante do ano. Então, a gente tem pisado em ovos, né, nesses períodos. Mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, eu acredito que tem feito um belo trabalho dentro das condições que nós temos e feito frente a todos esses problemas, né? A segurança pública é um assunto muito complexo e não pode ser visto, a solução dos problemas não pode ser vista só por uma ótica, a ótica da polícia. Se a causa do crime ela é multidisciplinar, como a gente sabe há muito tempo, o combate e a prevenção não pode ser feito só sob o ponto de vista policial. Tem muita coisa ainda a ser feita. Hoje em dia a sociedade começa a tomar consciência da dinâmica dos fatos e ainda a gente tem que caminhar bastante para prevenir. O importante é evitar que o crime ocorra. Isso passa por educação, por saúde, distribuição de renda e muitos outros fatores. É uma questão também social. Nós vamos terminar. Nós temos ainda uns 2 minutinhos, 1 minuto. Então, mas eu vou ver se o coronel consegue. Não vou deixar de abordar, pegar esse gancho, colocar um pouquinho de pimenta na nossa conversa. A bebida é o grande problema, não, coronel? A bebida e a droga. A bebida é uma droga, né? A bebida é uma droga. A bebida é quase sempre o início, o segundo passo é a droga. Mas em todos os incidentes. É na batida de carro, é no final do ano, é no carnaval, é na discussão, é no bar, não é isso? Você está certíssimo. No dia 31 eu fui entrevistado por algumas emissoras aqui da região e eles me perguntaram o que a gente esperava para a passagem de ano. E eu disse que esperava muitas brigas, como de costume, a média histórica da gente, muita desinteligência, discussão por causa de trânsito, de vaga em shopping, vaga na rua, briga entre vizinhos, inclusive entre familiares. E o fator aí, o catalisador disso tudo, ou é o álcool, ou é a droga, da forma que a gente conhece, e não deu outra. Em termos estatísticos, nós felizmente não tivemos muitas ocorrências graves, mas pipocaram, foram centenas de ocorrências de brigas, de discussões, e isso é um passo por um crime mais grave, que é o homicídio. Nós tivemos um homicídio no Litoral Sul, foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma discussão entre grupos de jovens na praia, um dos integrantes de um dos grupos foi até o local que estava morando, que estava residindo, trouxe uma arma e matou uma terceira pessoa. Então, realmente, o catalisador da violência hoje em dia é principalmente a droga. Ou o bandido ele consome a droga para praticar o crime, ou ele pratica o crime em função da droga. Porque o comércio da droga hoje em dia é muito valorizado, é muito rentável para essas quadrilhas. Lamentavelmente. Então, exatamente. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, nós vamos voltar no segundo bloco, continuar um pouco mais esse assunto, envolvendo principalmente bebida e droga, e conversar outros assuntos importantes com o coronel Delbel, ele que é comandante do CPI-6. Voltaremos em 30 segundos. Fique conosco. Físico, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero falar com você. Para você, a tarefa de ajudar é muito mais fácil. Sua ajuda é o que nos move. Não adianta dizer que está ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Voltamos com o nosso ACS na TV. Hoje o entrevistado, o nosso convidado e amigo, Coronel Delbel, ele que é comandante do CPI-6. Terminamos o primeiro bloco, né, Coronel? Falando de bebida, drogas, essa coisa toda. Se eu estiver equivocado, o telespectador pode até me corrigir sem problema nenhum. Não sabemos tudo, vivemos aprendendo. Me parece que a Inglaterra é um bom exemplo. Lá tem um horário, se não me engano, 11 da noite, os bares fecham e não tem bebida alcoólica. É uma solução? É uma das soluções. As medidas nunca podem vir de forma Isoladas. única, de forma isolada. Elas têm que ter todo um contexto, né? E como nós estávamos dizendo agora há pouco, o mais importante de tudo eu creio que seja a educação. Claro que é um investimento a longuíssimo prazo, né? As pessoas têm que se conscientizar do malefício disso. As pessoas literalmente perdem a razão quando consomem excessivamente bebida alcoólica ou outros tipos de droga, de maneira que isso deve ser ensinado desde o início. Hoje em dia o que a gente vê não é bem isso em parte da sociedade. A gente presencia, até socialmente, os pais estimulando ou oferecendo bebida alcoólica para os filhos, franqueando isso e achando que isso é absolutamente natural. E pelos estudos que a gente tem acesso sobre drogas especificamente, a gente sabe que o jovem, para iniciar sua vida nas drogas, ele primeiro iniciou a sua vida no álcool. Então uma coisa está interligada à outra. Os pais têm que se atentar. Não é a polícia que vai resolver esse tipo de problema. Eu costumo dizer que o melhor batalhão de segurança pública é a família. Não no sentido policialesco, mas no sentido de orientação, no sentido de vigilância, de atenção às amizades, aos locais de frequência e assim por diante. Educação, né? Educação. Vem de casa, vem da base, vem desde cedo, complementada, evidentemente, pela escola, né? É um conjunto de medidas, não bastaria fechar os bares às 23 horas, porque tem que ter, assim, pode ter em casa, você já sai de casa, exatamente. É um negócio... E se você for analisar os homicídios que existem na nossa região, a dinâmica deles, é um pouco diferente de outras regiões. Cada região tem a sua impressão digital, a sua marca única. Sua característica. Então, houve municípios vizinhos nossos que começaram a fechar os bares em determinado horário para resolver problemas de homicídio. Osasco me parece que fez isso, não sei. Diadema, se eu não me engano. Diadema. Osasco eu desconheço. Não, mas Diadema há um tempo atrás, fez isso. Obviamente vocês têm informações do resultado. Claro, os estudos de caso. Mas, por exemplo, no caso específico daquela região, é porque os homicídios aconteciam nas cercanias desses bares e, via de regra, por pessoas que estavam alcoolizadas, brigavam por causa de bilhar, dívidas pequenas ou qualquer outro motivo. Na nossa realidade, fazendo uma análise qualitativa e quantitativa dos nossos casos de homicídio, a gente vê que essa não é uma realidade nossa. Os homicídios eles acontecem muito mais em áreas periféricas e, via de regra, por envolvimento, por dívida, consumo de drogas. Foi o que o senhor disse há pouco, cada região tem uma característica e isso precisa ser observado. O senhor não é responsável pela legislação, já estou isentando, mas a questão do bafômetro, esse direito, eu sou a favor dos direitos, eu acho que o direito do cidadão ele tem que ser respeitado em qualquer circunstância. Mas ele está numa situação de trânsito, vamos dizer, ou seja, ele foi parado por uma autoridade militar, no caso a PM, a própria polícia. O fato de ele estar visivelmente embriagado e tem o direito de dizer, não quero fazer o teste do bafômetro. O senhor não é responsável, já disse. Como é que o senhor vê essa questão? Delicada, é verdade. Então, a gente vê, às vezes, com uma sensação de impotência muito grande, não só em relação ao etilômetro, bafômetro, mas outras situações também. Quando a gente começa a estudar direito, você sabe disso, uma das fontes do direito são os usos e costumes, são os anseios da comunidade. E parte da nossa legislação, principalmente a criminal, ela não atende aos anseios, às necessidades da nossa sociedade. Eu acho que o legislador ainda não encontrou o ponto certo. Ainda a gente tem que caminhar, tem que discutir muito mais. E uma das formas que chamam a atenção é justamente essa. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Ponto. Eu reconheço isso. Eu creio que o interesse da maioria, o interesse da sociedade, ele deve se sobrepor ao do indivíduo, nesse caso. Então, se uma pessoa, por livre opção, ingere álcool e sai dirigindo, a sociedade tem que ter um peso muito maior sobre o interesse daquele indivíduo. Portanto, não deveria ser assim tão democrático essa produção de prova, né? Porque estão
morrendo pessoas, estão se acidentando, pessoas estão ficando com deformidade permanente para a vida inteira, por causa de irresponsabilidade de pessoas que bebem, e apesar da fiscalização estar presente, nem sempre ela é eficaz, por falha na legislação, não por falha da fiscalização somente. Eu vi recentemente, o senhor deve ter visto uma imagem, eu não sei se era a polícia militar ou a polícia rodoviária, um indivíduo dirigindo, foi parado, pediram para sair do carro, ele caiu, porque ele não conseguia se manter de pé, de tão embriagado que estava. Aí foi questionado, foi chamado, convocado ali, olha, fazer o teste do bafômetro, ele se recusou. Aí ele caiu, o policial teve que ajudá-lo e não pôde fazer o teste do bafômetro. Quer dizer, é um negócio... Eu acho que é um caso gritante. O senhor deve ter visto essa imagem? Isso a gente Ele caiu do lado do carro. Então, é um exemplo gritante do que acontece na nossa legislação, não só nesses casos, mas outros até muito mais graves. Ou tão graves quanto. Entrando no outro assunto polêmico que está na nossa ordem do dia, está na ordem do dia, olha, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e bem pertinho. O senhor anda de skate, não? Não, é uma frustração de quando eu era jovem. Eu tentei algumas vezes, eu já tentei algumas vezes, não consigo ficar mais que 5 metros. Eu pergunto isso porque nós estamos envolvidos, eu moro ali na ponta da praia, na Praça Luiz Lascala, né? Ali, aquela praça do lado ali do aquário, praticamente, né? Foi uma área de lazer, muito mais para o pessoal da chamada terceira idade, enfim. E de repente virou pista de skate. Nós tivemos recentemente aqui o Coronel Perrenot, que foi inclusive comandante do CPIC também, hoje é o secretário municipal de segurança da prefeitura. Estava na alça de mira da Guarda Municipal, mas já está envolvendo a PM, está um conflito pais, PM, Guarda Municipal. Como é que está essa situação? Como é que resolve essa... Olha, eu acho que assim, pelo diálogo. Eu já me ofereci, fui procurado por um vereador aqui de Santos a respeito desse caso, e eu ofereci as nossas instalações para conversarmos com todas as partes envolvidas para chegarmos a um denominador. Eu acho que a gente tem algumas lições para ser tirada de um caso, entre aspas, corriqueiro, como esse dos skatistas. A falta de mais espaços de lazer para eles praticarem esse esporte. Hoje você tem no final do Canal 4, na Praça Palmares, ali no emissário Roberto Marques Santini. Que eu saiba, esses dois locais. Também né? E são lugares bons. Eu até brinquei com o vereador que me procurou, eu falei, eu ofereço até o pátio do quartel para os skatistas virem aqui de fim de semana e podemos até progredir nessa ideia. Mas eles querem a praia, né? Não tem, exatamente. Mas eu acho que é muito mais um caso de você dialogar com as partes envolvidas do que partir para um confronto. O que houve, isso é fato, é que alguns skatistas, alguns, se excederam e fazem as manobras radicais, colocando em risco transeuntes, crianças, bebês dentro de carrinho e ciclistas, visto que eles invadem a pista reservada para a ciclovia, e isso não pode acontecer. E aí, quando a Guarda Municipal foi intervir, houve agressividade por parte de alguns skatistas, houve necessidade da intervenção da Polícia Militar em apoio à Guarda Municipal e se instalou um pequeno conflito. E ontem, Márcio, já após o expediente, eu fui andar um pouco na praia e eu presenciei vários skatistas andando de forma bastante agressiva na ciclovia, inclusive empurrando ciclistas que atrapalhavam algumas manobras. Isso a gente não pode admitir. E tem que agir com rigor, ainda que sejam menores, né? Com certeza. Nós vamos fazer mais um intervalo, mas eu vou voltar a conversar com o Coronel no início do terceiro bloco sobre esse assunto, porque isso tem preocupado muito a comunidade em geral e o conflito está se ampliando. Era a Guarda Municipal, agora já está envolvendo a PM, pais estão indo para lá para defender seus filhos e desafiando a Polícia Militar, ou se toma uma medida rápida, ou pode acontecer ali um conflito de grandes proporções. Voltaremos em seguida. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Da minha força.
Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Voltamos com o nosso Acesse na TV. O convidado de hoje, repito mais uma vez, Coronel Sérgio Delbel, ele que é comandante do CPI-6, unidade da Polícia Militar, que responde por toda a região metropolitana da Baixada Santista, 9 municípios, e também por todo o Vale do Ribeira. Quem conhece o Vale do Ribeira sabe, dá para imaginar o tamanho do problema, o tamanho da preocupação do Coronel Delbel, porque o Vale do Ribeira vai até praticamente a divisa com o Paraná. Essa que é a grande verdade. Nós terminamos o bloco anterior, Coronel, falando ainda sobre a Praça Luiz Lascala, esse problema dos skatistas, e o senhor, aliás, demonstrou muita boa vontade, muito equilíbrio, propondo até o diálogo, oferecendo até a unidade militar, quem sabe, para eles se divertirem. Existe alguma perspectiva de solução? Olha, a gente espera a mobilização das partes envolvidas, a Polícia Militar está disposta a recebê-los em nosso quartel para conversarmos. O Coronel Perrenot é uma pessoa de uma capacidade ímpar, de uma boa vontade. De uma paciência como a sua. Também. Mas, assim, o importante é que as pessoas, principalmente os pais, saibam que esse tipo de manobra nesses locais efetivamente coloca em risco as outras pessoas, né? Além de colocar em risco também os próprios filhos. Então, a gente tem que contar também com a colaboração e com a boa vontade desses pais, de parte dos skatistas que fazem essas bobagens nessa região, nesse local, lá na ponta da praia. A gente não pode admitir isso. Podemos buscar, sim, uma solução em conjunto com a prefeitura, fazer uma força-tarefa aí, no sentido de atendermos também a necessidade desses jovens, que a gente entende que até é legítima, que querem praticar um esporte ao ar livre, na beira da praia, mas para tudo tem o seu local e o seu horário. É isso que a gente pede. E eu renovo aqui, nós estamos dispostos a fazer parte de uma discussão sobre esse assunto para resolvermos. A gente não pode deixar que pessoas saudáveis aí que pratiquem skate sejam alvo estejam no epicentro aí desse tipo de problema. Mas uma coisa também tem que ser dita. Já foi encontrado entre esses jovens menores de idade droga e álcool. Então, a gente também tem que jogar parcela de culpa aos pais que não estão também vigiando a contento essas pessoas, essas poucas pessoas que estão fazendo uso de álcool e droga, sendo menores de idade, lá na ponta da praia, nesse local. E o que a gente espera dos pais nesse momento, eu sou pai, é que tenham equilíbrio e tenham sensibilidade para observar os filhos. Tenham sensibilidade para observar seus filhos. Não basta largar ali na praça e deixar. Isso não é educação em hipótese alguma. Coronel, nós temos aqui um grande projeto, aliás, começou em Praia Grande, Santos já também tem um grande projeto implantado, câmeras de monitoramento. Isso ajuda muito, não, Coronel? Ajuda, claro que ajuda. E a Associação Comercial, através do Ronaldo Taboada, está envolvido, o senhor recebeu a nossa diretoria lá? Sim. Esse é um projeto interessante e que ajuda muito, né? É muito interessante, é uma coisa moderna, a tecnologia veio para ficar, isso já está experimentado no mundo inteiro e também no nosso país e na nossa região. Temos vários municípios aí na vanguarda disso, Santos, Praia Grande, Guarujá está ampliando as suas câmeras também, São Vicente está com algumas já implantadas. Não é a solução, não é a panaceia, não é a cura para todos os males, mas ajuda porque ela alonga o olhar da polícia. Inibe também, né? É um fator inibidor? Num primeiro momento ajuda a inibir, num segundo momento existe uma acomodação. O que é importante a gente salientar é que sempre o fator humano é o principal. Não adianta você colocar milhares de câmeras numa cidade se nós, policiais, não conseguimos dar uma pronta resposta toda vez que detectarmos no monitoramento algum tipo de problema. E isso nós temos feito, nós temos experiências belíssimas aqui, principalmente Santos e Praia Grande,
com uma pronta resposta tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Infelizmente, nosso programa está acabando. Eu teria pelo menos mais 4 grandes assuntos. Eu quero um compromisso seu, se eu voltar brevemente para a gente continuar a conversar. Mas eu não posso perder a oportunidade. A imagem da Polícia Militar, até alguns anos atrás, é verdade, já há alguns anos, a população tinha um certo receio da PM. Não só da PM, da polícia em si. Sim. A imagem mudou. Me parece a PM hoje muito mais acessível. O nível cultural do policial subiu. É isso, coronel? Hoje, já de algum tempo para cá, todos os nossos cursos, desde a formação de soldado até os mais complexos, são em nível superior. As exigências para ingresso na corporação são bastante rígidas, tanto é que os concursos públicos, por exemplo, para o oficialato, para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, é o mais concorrido, né? Era pela FUVEST, agora pela VUNESP, e ficou para trás aquela imagem do autoritarismo. Nós não temos ninguém, nenhum oficial, nenhum praça, ninguém da geração dos anos de chumbo, década de 60, 70. É verdade. E ainda sentimos em pequenos setores da sociedade e também em pequenos setores da imprensa algum preconceito. Mas isso a gente sabe que faz parte, no mundo inteiro é assim. Mas a verdade é que a Polícia Militar hoje caminha muito mais ao lado do cidadão, nosso compromisso é com o cidadão. Polícia nenhuma no mundo consegue trabalhar apartada da sociedade. Então, a filosofia de polícia comunitária é uma realidade, isso faz parte dos nossos currículos, da nossa formação e, acima de tudo, da nossa convicção. Infelizmente, nós terminamos, mas eu queria abordar com o coronel, mais 30 segundos, peça para a nossa técnica, mas eu queria abordar com o coronel, por exemplo, a questão do Rio de Janeiro, aquelas ações do Rio de Janeiro, de sempre preocupação. Olha, estão vindo para Santos, o próprio coronel já disse que não, o coronel que eu digo, Perrenot, queria falar da corregedoria, criada em 48 pelo então governador Adhemar de Barros. Enfim, vários assuntos vão ficar pendentes, porque o tempo terminou, mas eu quero primeiro agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disposição em nos conceder essa entrevista, cumprimentá-lo pelo trabalho. A imagem que a gente tem realmente nos últimos anos da Polícia Militar é muito positiva. Muito obrigado. Principalmente em termos de segurança pública. Eu acho que a gente tem que ter compreensão, capacidade para compreender a dificuldade. E esse exemplo dos skatistas é muito emblemático. Você não pode chegar lá e prender, porque são jovens, são crianças, enfim. Você tem que ter tato, tem que ter muita habilidade. Coronel, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Sucesso aí na Operação Verão, janeiro, fevereiro, carnaval e o resto do ano, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, foi muito agradável, me disponho a voltar quantas vezes forem necessárias e peço para as pessoas prestigiarem cada policial, policial militar, policial civil, guarda municipal, e vê-los como patrimônios da nossa cidade. Muito obrigado, um ótimo ano. Muito obrigado mais uma vez ao Coronel Delbel, muito obrigado a você e até a próxima semana, se Deus quiser. Seja feliz.